Bom dia, amados. Já que o áudio deu problema, resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês o comentário, tá bom? Vamos ao comentário então. Miqueias capítulo 1. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Versículo 2. Desde a separação entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, criou-se uma constante tensão e disputa entre estes reinos. Possuindo a maioria das tribos, Israel evocava o direito a permanecer como a nação eleita. Já o Reino de Judá, apesar da pequena representação, se apegava ao fato de ser detentor de Jerusalém e do templo, da aliança divina com Davi e da profecia de que o cetro não se arredará de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Ambos os reinos, porém, foram colocados em pé de igualdade pelo Senhor. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Tanto Israel quanto Judá haviam se afastado do Senhor e quebrado a sua santa aliança. Aos olhos de Deus, era um só reino, dividido contra si mesmo. A respeito desse tipo de problema, Jesus declarou: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Contemporâneo de Isaías, Amós e Oséias, o profeta Miqueias recebeu a difícil incumbência de reforçar a verdade presente naquele tempo. Pela quantidade de mensageiros, isso revela que se tratava de um tempo sobremodo difícil, de grande corrupção moral e idolatria. Israel e Judá estavam prestes a sofrer a terrível invasão assíria, colhendo os resultados de suas feridas incuráveis, e a única saída para o povo de Deus estava em se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Em seu ministério terrestre, Jesus se deparou com a séria rivalidade entre judeus e samaritanos. Nenhum dos lados reconheceu o tempo de sua chegada. Nenhum estava preparado para receber aquele que veio para proclamar e confirmar o único reino que subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Junto à fonte de Jacó, João capítulo 4, versículo 6, Jesus assentou-se a fim de declarar ao público de uma só mulher uma verdade que nos alcança com o infalível poder de sua palavra. Aquela mulher samaritana ilustrava muito bem a condição espiritual de Israel, prostituída e desprezada por seus irmãos. Jesus revelou o pecado daquela mulher com brandura e misericórdia, o que despertou-lhe o interesse em ouvi-lo mais e resultou em uma conversão genuína e evangelismo prático e eficiente. Despertada para uma nova experiência, a mulher expôs o dilema que a angustiava. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. A resposta do Salvador esclarece o fato de que Deus tem sim uma igreja, uma nação eleita, um povo de sua exclusiva propriedade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas que o Pai está procurando e recolhendo como seu precioso trigo. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Esta verdade continuará viva em seus efeitos, até que do céu brade a ordem. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Eu creio que já está mais do que claro no que estudamos nas Escrituras até agora, que cada mensagem de juízo divino era acompanhada pela essência do caráter de Deus, que é o amor. Vemos isso claramente, por exemplo, nos livros dos contemporâneos de Miqueias.
O livro de Isaías começa com uma mensagem de juízo e termina com uma mensagem de esperança. O livro de Amós inicia com uma ameaça e termina com a promessa da restauração. O livro de Oséias começa revelando a infidelidade do povo e é encerrado com promessas do perdão divino. Veremos que não é diferente no livro de Miqueias. Começamos estudando uma mensagem de juízo e terminaremos com um dos mais lindos textos sobre o perdão, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Estamos vivendo em tempos decisivos e emprestados. Muitos de nós nem sequer temos a liberdade de adorar em um templo, mas enquanto a nossa liberdade de ir e vir está sendo restringida ou por motivos de saúde sendo limitada, a nossa fé precisa ser fortalecida. A experiência pessoal com Deus através de uma vida de comunhão diária com Ele resulta em obediência às verdades que nos levam a conhecê-lo. E muitas vezes, situações adversas são permitidas a fim de moldar o nosso caráter e nos fazer enxergar, ainda que palidamente, quem de fato Deus é. É assim que aprendemos a caminhar com Deus, adorando-o em espírito e em verdade, e por ele somos encontrados como seus verdadeiros adoradores, a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, não fique chateado se por algum meio a repreensão lhe alcançou, mas como a mulher samaritana, você perceba quem é aquele que está a lhe corrigir, a fim de lhe salvar e de torná-lo uma testemunha sua nesses dias finais. Prossigamos, pois, amados, em conhecer ao Senhor através de mais este livro inspirado. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja do Deus vivo. Oremos para que o Espírito Santo nos fortaleça nesses dias difíceis e nos encontre como seus verdadeiros adoradores. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros. Deus abençoe a todos.